Mais uma vez, um veículo de comunicação publica uma matéria dizendo que as dietas que promovem restrições drásticas de alimentos são perigosas porque podem causar compulsão e outros transtornos alimentares. Mas o que será que são restrições drásticas? E será que é verdade que a seta da causalidade é essa? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. O verão, o fim de ano, o carnaval. O que essas 3 datas têm em comum? A dieta. As opções que circulam na internet são muitas. Dieta low carb, paleolítica, jejum intermitente, sem glúten. Vários nomes para uma mesma coisa, a restrição de alimentos. Sou só eu ou ela esqueceu de colocar algumas das dietas mais restritivas de todas nessa lista? Sari, se eu te digo assim, uma dieta que restringe um grande número de alimentos, inclusive alimentos super nutritivos e não processados, de forma radical, o que te vem à cabeça? As dietas que eliminam todos os alimentos de origem animal. Elas são, por definição, as mais restritivas que existem. Quando a gente fala de low carb, de paleolítica ou dessas outras que ela colocou ali, a gente não está falando de eliminar um grupo de alimentos, a gente está falando de reduzir a ingestão de um macronutriente. O G1 consultou especialistas para entender por que é tão difícil manter essas dietas e o que eles disseram é que a culpa é da própria dieta. Voltando àquela pergunta anterior, quer dizer que uma dieta vegana, por exemplo, é fácil de manter? Ou uma dieta vegetariana é fácil de manter? Porque veja, o fato de não estarem sendo citadas aquelas dietas que a matéria, ou quem escreveu a matéria, apoia, faz crer que se for para indicar uma dieta, por exemplo, baseada em plantas, uma dieta vegana, a dificuldade não será um empecilho. Como, por exemplo, a gente nunca diz que é difícil sair do sofá como um argumento para que a pessoa não faça exercício. Agora, quando as dietas são aquelas que, por algum motivo, a matéria acha que são ruins, e a gente viu quais são, bem, aí a gente salienta que elas restringem e, como a gente vai conversar adiante, toda dieta restringe alguma coisa, e segundo, a gente salienta a dificuldade, coisa que a gente não faz, por exemplo, com a dieta mediterrânea, que também restringe vários alimentos, mas que não estava naquela listinha. E não tem nada a ver com força de vontade. A conta parece simples. Se a gente come menos do que a gente gasta, a gente emagrece. Mas não é tão fácil. Conforme perdemos gordura, o corpo aumenta a necessidade de comer e diminui o quanto ele precisa gastar para viver. Tudo isso está absolutamente correto, ok? Mas isso vale para qualquer estratégia que vá produzir emagrecimento. Vamos imaginar que a gente tem uma pessoa com sobrepeso, gordura no fígado e pré-diabetes. Ela, obviamente, precisa perder gordura corporal. E não é fácil, nunca ninguém disse que é fácil, e o fato de existirem diferentes estratégias alimentares significa que nós vamos tentar estratégias distintas para pessoas diferentes, ver qual é que ela se adapta melhor. E fazer uma lista daquelas que a gente diz que não pode, não é uma coisa que aumenta o número de possibilidades que as pessoas têm, é uma coisa que restringe as possibilidades das pessoas. Mas sim, não é fácil por esses motivos que ela falou, mas não é fácil com nenhuma estratégia. E é por isso que não dá para manter uma dieta restritiva. Não dá para manter uma dieta restritiva, então nenhum tipo de dieta. Será que o que ela está querendo dizer é que a única possibilidade razoável é as pessoas comerem tudo o que elas têm vontade? Sem nenhum limite, sem nenhuma restrição? É o que parece. O que ela disse claramente é: não dá para manter uma dieta restritiva. Agora, o que é uma dieta restritiva? A gente tem, inclusive, um episódio do podcast só sobre isso. Procure lá em drsolto.com.br/podcast, dieta restritiva, por que não?
Vocês já nos ouviram várias vezes falar esse argumento aqui, mas pessoal, até mesmo quando alguém diz você não pode fazer dieta, o que você tem que fazer é comer de tudo um pouco. Se é um pouco, tem restrição de quantidade, porque se depender de mim, eu quero comer de tudo bastante, especialmente o sorvete Häagen-Dazs e os churros. Ah, não, mas aí não pode. Ah, então é restritiva, está restringindo a minha quantidade de churros. Vocês entendem que é hipócrita dizer que não pode restringir, para em seguida dizer que pode restringir? Mas essa matéria aqui, no afã de ser coerente, ela vai um pouco além, como nós vamos ver daqui a pouco. Além disso, o que eles explicam é que quem faz esse tipo de dieta no longo prazo vai ter ainda mais dificuldade para perder peso e pode ficar vulnerável a compulsões alimentares e transtornos como anorexia e bulimia. Recapitulando, a matéria começa dizendo que jejum intermitente, low carb, paleolítica, Dukan, sem glúten ou sem lactose são essas dietas associadas ao emagrecimento que podem provocar, então, esses transtornos alimentares. E a gente vai elaborar isso um pouco adiante, mas já colocando aqui, é bastante questionável a ideia de que o fato de que dietas de emagrecimento estão associadas com transtornos alimentares significa que as dietas causaram os transtornos. Porque veja, se uma pessoa tem um transtorno alimentar no sentido de querer ficar magra, obviamente essa pessoa vai utilizar dietas. Daí a dizer que as dietas causam transtornos alimentares, eu acho que isso é uma coisa que não está estabelecida na literatura. De fato, existe uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2023 e quem tiver inscrito em drsolto.com.br/podcast vai receber por e-mail a referência bibliográfica. Essa revisão sistemática avaliou 49 estudos com mais de 6.000 pacientes que tinham sobrepeso e obesidade e estavam utilizando dietas para emagrecimento. De 14 estudos que reportaram a prevalência de episódios de binge eating, que é aquela situação em que a pessoa começa a comer e não consegue parar mais, todos reportaram redução. Todos. Redução, eu disse, não aumento. 4 estudos relataram sintomas de transtornos alimentares que não estavam presentes no início num subgrupo de participantes entre 0% e 6,5%. A conclusão é que, em geral, intervenções comportamentais de manejo do sobrepeso e obesidade não aumentam os sintomas de transtornos alimentares na maior parte dos adultos. De fato, uma redução modesta dos transtornos alimentares pós-intervenção é observada, e um pequeno subgrupo de participantes pode experimentar transtornos alimentares e, portanto, a monitorização para a emergência desses sintomas é importante. Isso é bem diferente de afirmar que dietas restritivas, leia-se qualquer dieta que provoque perda de peso, porque por definição se provoca perda de peso é restritiva, vai causar transtorno alimentar em várias pessoas. O mais provável é a causalidade reversa. As pessoas que têm transtorno procuram fazer dietas. O que os especialistas indicam é que antes de emagrecer é preciso entender o porquê você quer expor o seu corpo a uma dieta. Indicam alternativas para fazer as pazes com a comida e com o próprio corpo. Então aqui já se começa a introduzir aquele conceito de aceitação, de questionar por que você quer emagrecer, por que você quer atender aqueles padrões estéticos. Eu acho que aqui entra também uma certa crítica às pessoas que têm objetivos estéticos, como se isso fosse algo prejudicial ou menos importante. Não é porque algumas pessoas vão a um extremo de ficar escravas da balança ou de querer atingir corpos absolutamente perfeitos que todo mundo que queira ou que precise emagrecer pode chegar a esse extremo. Eu acho que a gente pode ser cognitivamente sofisticado o suficiente para abrigar dentro da mesma cabeça, ao mesmo tempo, os seguintes conceitos. É muito bom que se esteja criticando os padrões inatingíveis de magreza e, francamente, por vezes doentios, que costumavam e costumam povoar capas de revista. E, ao mesmo tempo, entender que não há nada de errado em uma pessoa com sobrepeso ou obesidade querer reduzir o percentual de gordura corporal, mesmo que por motivos estéticos.
Por quê? Primeiro, é um direito da pessoa e segundo, isso está associado a uma redução do risco de diversas doenças. Se é aceitável que a pessoa perca gordura para resolver um diabetes, para resolver gordura no fígado, para controlar a pressão arterial, e isso está em todas as diretrizes médicas aceitas no mundo todo, será que não seria razoável as pessoas fazerem isso antes de adoecer? Só é aceitável depois que está doente? Nós sabemos que é um fator de risco. Então, veja, é tranquilamente possível a gente concordar que nem todos devem ou precisam seguir determinados padrões estéticos e entender que a obesidade é fator de risco para várias doenças e que, portanto, nós precisamos sim de estratégias para o seu controle, inclusive estratégias alimentares. E toda e qualquer dieta que produza perda de gordura corporal será restritiva por definição, restritiva de alguma coisa. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. E agora a gente vai ler e comentar aqui alguns trechinhos dessa reportagem. Por que é tão difícil manter uma dieta restritiva? Biologicamente, para perder peso é preciso comer menos do que o corpo precisa para ter energia para vivermos. Isso é um fato da vida, ninguém questiona, e portanto, Sari, eu te devolvo como pergunta. Significa que para perder peso, a dieta obrigatoriamente tem que ser restritiva de energia? Caso contrário, ela não funcionará, não importa que dieta, correto? É exatamente o que a matéria está dizendo, que esse é o chamado déficit calórico, né? Porque assim o organismo vai usar o que há de reserva e o resultado vai ser a perda de peso. E aí tem um parágrafo aqui no meio um tanto curioso. O que os especialistas explicam é que a conta não é simples. Até é possível perder peso com esse tipo de dieta, mas a grande chance é de recuperar o peso em até mais volume do que você tinha antes. Então deixa eu entender. A pessoa tem sobrepeso. E para facilitar o raciocínio, eu vou colocar aqui que ela tem também gordura no fígado e pré-diabetes. Porque se não tiver agora, no futuro vai ter. A gente sabe que sobrepeso e obesidade são fatores de risco para essas patologias e para muitas outras. Então a pessoa tem sobrepeso, gordura no fígado e pré-diabetes. Para resolver esses problemas é necessário perder peso. E a matéria deixa claro que para isso é necessário criar um déficit calórico, portanto eu preciso restringir algo, correto? Calorias, pelo menos, né? Calorias, pelo menos, de alguma forma. Quando se faz uma low carb, por exemplo, a pessoa sente menos fome e acaba comendo menos calorias porque sente menos fome, mas ela come menos calorias. Pois bem, aí a matéria coloca assim, a conta não é tão simples, até é possível perder peso com esse tipo de dieta. Que tipo? Qualquer tipo que restringe alguma coisa, tá certo? Mas há grande chance de recuperar o peso e até em mais volume do que se tinha antes. Então o que se está dizendo é melhor nem tentar, é melhor não tratar, porque nós estamos fadados ao insucesso. Mas o que está sendo dito aqui é que conforme se perde peso, o corpo vai fazendo um ajuste e a pessoa sente mais fome ao mesmo tempo que o volume das calorias necessárias para viver diminui. Ou seja, o corpo vai seguir fazendo reserva. Veja, não está errado também. Isso chama-se termogênese adaptativa. É o fato de que o corpo, quando você perde peso, se torna mais econômico com as calorias, que é para tentar fazer você ganhar o peso de volta. No meu livro, no capítulo onde eu falo sobre o papel das proteínas como reguladoras do apetite, eu explico em detalhes esse fenômeno. O fato é, por exemplo, numa low carb com proteína mais alta, essa termogênese adaptativa é atenuada em relação a outras dietas. Então, salvo se você parte da atitude derrotista de que não há o que fazer e a pessoa só tem que continuar ganhando peso e adoecendo, se você propuser uma alternativa, existem algumas que podem ser melhores do que outras, mas sabe o que todas as alternativas são? Restritivas.
E aqui tem uma foto de uma mulher magra numa mesa com diversos tipos de bolos, doces, pães, e ela tá com uma cara meio ruim, assim, fazendo um sinal de proibição. A legenda é: dietas restritivas podem levar a transtornos alimentares. E aqui eles trazem uma série de argumentos para defender que uma vida de restrição afeta a relação com a comida e com o corpo. E eu até acho que não estaria tão estranho esse texto aqui se o objetivo fosse alertar as pessoas que têm transtornos alimentares a não fazerem dietas restritivas. E aí entrariam todos os tipos de dieta restritiva, não apenas essas que ela citou aqui. Mas isso não significa que todo mundo, todas as pessoas que estão lendo, precisem temer fazer qualquer dieta que provoque emagrecimento, porque elas vão acabar tendo algum tipo de transtorno. E aí, pensando nesse argumento, seria a mesma coisa a gente lembrar que algumas pessoas acabam indo fazer atividade física porque querem ser mais saudáveis ou porque querem emagrecer, melhorar a composição corporal, e elas acabam exagerando na dose. Eu já ouvi falar, eu conheço pessoas que se exercitaram tanto ou que ficaram tantas horas na academia a ponto de terem lesões por não conseguirem parar. Isso não significa que a gente deva dizer para as pessoas: olha, toma cuidado, não começa a fazer exercício, porque isso pode te levar a uma lesão, um exagero, ou você pode ficar até viciado em academia. Essa analogia é muito boa, porque nunca ninguém leu nenhuma reportagem semelhante a essa avisando dos perigos da atividade física. As reportagens corretamente estimulam a prática de atividade física e às vezes tem um parágrafo que é bom que tenha: cuidado com o exagero, tem auxílio profissional, comece aos poucos. Mas a gente não pega o exemplo da pessoa que fez crossfit de forma tão violenta, que teve rabdomiólise, que é uma situação que rompem-se os músculos e é potencialmente fatal, e usa aquilo como um argumento para dizer: atividade física é muito perigosa, pode colocar você em hemodiálise, na UTI ou até no cemitério. Não, a gente não faz isso, porque acontece em alguns casos. Muita coisa na vida pode ser abusada por questões psicológicas, né? Então vamos pensar uma outra analogia. Tem pessoas com transtorno de imagem corporal que usam diuréticos e laxantes para tentar ver o número diminuir na balança. E a propósito, para quem não sabe, o número que está diminuindo ali é só a água, né? Obviamente não se emagrece com essas coisas. Mas a gente não condena o uso dos diuréticos em geral, que salvam vidas de pessoas com insuficiência cardíaca, porque algumas pessoas vão usar os diuréticos de forma inadequada. Então, eu acho incorreto, eu acho um desserviço citar algumas estratégias que comprovadamente podem produzir melhora da composição corporal e podem tratar uma série de condições metabólicas causadas pela obesidade e pelo sobrepeso. Eu acho incorreto colocar essa como uma lista de coisas perigosas. Por quê? Porque pessoas com transtorno alimentar as utilizam. Bom, essas pessoas também utilizam anfetaminas, essas pessoas também utilizam drogas como o Ozempic, Saxenda, que são drogas muito boas, mas que podem ser abusadas. E não, eu não acho que o Ozempic está causando transtorno alimentar, mas eu não tenho nenhuma dúvida que pessoas com transtorno alimentar vão utilizar o Ozempic e o que estiver à mão. Então, como a gente disse lá no início, a seta da causalidade não é tão óbvia. E aí, mais uma vez, eu acho que isso aqui é aquele formato de matéria que busca atingir o maior número de pessoas para conseguir ter mais cliques e para aumentar a audiência. Hoje em dia é assim que funciona a escrita jornalística, né? Enfim, eles acabam extrapolando, às vezes, uma coisa que deveria ser para um nicho da população, dando a entender que é uma orientação generalizada. Mas aí, se não adianta fazer dieta, o que é possível fazer de acordo com essa reportagem? Abandonar o hábito da dieta, ainda mais nessa temporada do ano em que só se fala disso, pode não ser uma tarefa fácil. O que os especialistas dizem é que antes de buscar uma maneira de perder peso, é preciso se perguntar por que preciso perder peso. Se o desejo for para caber em uma roupa, ir à praia no verão, a um casamento ou formatura, talvez devesse se perguntar: o que é de errado com o seu corpo do dia a dia que não pode estar nesses lugares? Vamos voltar a uma coisa que eu comentei antes, que é o seguinte, que a gente tem capacidade de abrigar na cabeça
2 pensamentos simultâneos. A gente tem essa complexidade cognitiva, ou deveria ter. A de concordar que se o objetivo de fazer uma dieta, perder peso, é tentar imitar um padrão imposto de estética inatingível, isso não é bom. Mas se a pessoa efetivamente está com sobrepeso ou até com obesidade, será bom para a saúde da pessoa que ela perca gordura corporal. Mesmo, e aqui é um ponto muito importante, pessoal, mesmo que o que esteja movendo ela num primeiro momento seja a vaidade. Porque, Sária, não sei você, eu não acho errado que a pessoa queira ter um percentual de gordura corporal menor, porque ela se acha mais bonita dessa forma. Eu não estou falando em a pessoa querer ficar esquelética, modelo de passarela, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma pessoa com sobrepeso ou obesidade que queira perder peso também por motivos estéticos. Tá errado isso? Não acho que tá errado, e eu mesma uso bastante as minhas roupas como uma referência, como uma medida de avaliação de como tá sendo essa minha jornada hoje em dia de manutenção de peso, né? Que me livrou do efeito sanfona e que também me livrou de complicações no futuro, as quais eu sei que tô suscetível porque tenho histórico familiar de diabetes e tal, e não quero ter, né? Não quero desenvolver. Então, eu acho que julgar as pessoas que usam a parte estética como motivação para iniciarem um processo de emagrecimento também não está certo, também não ajuda. Eu vou fazer uso daquela maravilhosa analogia que você fez antes da atividade física. Veja, muitas pessoas vão praticar atividade física porque é bom para a saúde, mas muitas outras vão praticar atividade física por uma questão estética, porque querem sim ficar com um corpo mais bonito. Caro ouvinte, reflita. Se a pessoa for fazer atividade física porque ela quer ficar mais bonita, ou se ela for fazer atividade física porque ela quer ter melhor saúde, a saúde só vai melhorar num dos casos? É claro que não. A atividade física é boa para a saúde, mesmo que você esteja fazendo aquela academia pensando mais no seu bíceps. Da mesma forma, se você tem sobrepeso ou obesidade e você mudar a sua alimentação e melhorar a sua composição corporal, se o seu objetivo é um biquíni ou se o seu objetivo é evitar o diabetes tipo 2, você estará evitando o diabetes tipo 2 nas duas situações. Então, é importante que fique claro e me chama muito a atenção que em toda essa matéria, que é uma matéria longa, não se fala sobre o fato de que as pessoas podem estar buscando o emagrecimento para prevenir doenças, para diminuir o risco de doença cardiovascular, de diabetes, de câncer, de Alzheimer. A gente sabe que todas essas coisas são diretamente ligadas à obesidade. Então, não é só uma coisa estética. E aí, outra coisa que é o tempo todo mencionado na matéria é o verão, o carnaval. A gente também acha que não é para fazer uma coisa pontual para daqui a 2, 3 meses e depois largar e engordar de novo. E nem fazer um jejum louco para poder caber numa roupa para uma determinada festa, né? A gente sabe que isso não é saudável. Acontece que lá na listinha inicial, aquela que a gente falou lá no início do podcast, aquela que vocês ouviram no áudio, qual é a primeira que encabeça lá? Low carb. Low carb pode ser uma dieta que você faz por alguns meses? Pode, mas isso aí vai ter o resultado que todas as coisas que a gente faz por alguns meses têm. O peso vai cair, depois o peso vai voltar. Mas se a pessoa tem sobrepeso, obesidade, ou resistência à insulina, ou diabetes, ou qualquer coisa assim, é uma alternativa de estilo de vida. É uma coisa que pode resolver esses problemas se for aplicada no longo prazo. E aí, na hora que a matéria diz que é impossível fazer no longo prazo, a gente está o quê? Desestimulando as pessoas. Seria como dizer que nem adianta se matricular na academia porque a maioria das pessoas largam, então nem comece. Pelo que eu estou vendo aqui, me parece que a grande confusão mesmo dessa matéria está na definição do interlocutor. Com quem eles estão falando? Porque ela começa tentando abranger toda a população, né? É bem geral. E aí depois, conforme vai se desenvolvendo a argumentação, parece que eles começam a falar com as pessoas que têm transtorno alimentar, quando se começa a dizer que antes de começar a fazer uma dieta, é preciso entender a motivação para que isso aconteça e
começa a se sugerir que as pessoas devam tratar isso, né, de uma forma mais sutil, mas aplicando técnicas de mindful eating, comer com presença, alimentação consciente e tal, que eu acho que são estratégias válidas para esses casos. E nesse ponto a gente concorda, porque a gente também é contra a ditadura da magreza e, obviamente, pessoas que têm transtorno alimentar devem procurar auxílio profissional. O que eu não posso concordar é com a ideia de que nenhum tipo de restrição jamais deverá ser praticado, porque isso significa a gente concordar que todo mundo vai ficar com sobrepeso, obeso e que nós vamos ter mais quadros de diabetes, insuficiência renal, cegueira, doença cardíaca e amputação do que os nossos hospitais são capazes de suportar. E a única solução aceitável seria o quê? A medicação? Aí, se a restrição for provocada por medicação, aí tudo bem, a gente festeja nos portais de notícia. Agora, quando é uma estratégia alimentar que a gente não gosta, a gente diz que é restritiva. Então, para encerrar, eu acho que nós e qualquer pessoa de bom senso concorda que pessoas com transtorno alimentar não devem fazer dietas de baixo carboidrato ou qualquer outra dieta que restrinja qualquer coisa, mas sugerir que a população inteira não faça nenhum tipo de restrição e com isso aceitando o aumento epidêmico de obesidade e de doenças para evitar que algumas pessoas com transtorno façam uso da técnica, não é uma coisa aceitável ou de bom senso. Esse episódio contém áudios do portal G1. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.